E senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo de mercado. Nesse vídeo você vai conferir quais são as minhas expectativas para os mercados nos próximos dias, principalmente no pregão de amanhã. Nesse vídeo eu vou mostrar para você o passo a passo para você encontrar aqui no seu gráfico pontos que te ofereçam uma alta lucratividade, um baixo risco e uma altíssima taxa de acerto em suas operações. Bom, pessoal, para a gente começar o nosso estudo de mercado depois deste feriado, nós temos aqui o nosso gráfico de 60 minutos do Ibov, nosso principal termômetro aqui dentro do mercado brasileiro, quando a gente fala de renda variável. Então, a gente utiliza o Ibov justamente para entender como é o comportamento, ou como está o comportamento dos principais papéis aqui no Brasil, que isso, obviamente, vai refletir de forma direta no nosso mercado, principalmente você que é operador de índice e você que é operador de dólar. Ao longo dos últimos estudos, você pôde observar eu comentando com você várias e várias vezes a respeito desse movimento de mitigação que nós estamos aqui. É uma movimentação que está transportando dinheiro desde a parte superior aqui do gráfico, lá da região dos 138 mil pontos, e trouxe o dinheiro para a região de liquidez, que é justamente uma região de liquidez interna do gráfico diário. Então aqui o mercado, depois que ele iniciou a onda de impulsão, depois que ele criou a nova referência, ele pegou o dinheiro que estava lá em cima e transportou esse dinheiro até a parte de baixo. Dentro dessa região de liquidez interna, nós temos aqui o mercado brigando para confirmar esse movimento de alta. Porque se você for observar aqui, ao longo da nossa própria referência, né? Se você for observar, o mercado está em uma estrutura de queda dentro dessa onda de mitigação, formando cada vez mais topos e fundos descendentes. Portanto, nós não podemos comprar ainda, né? Quando a gente fala de movimento principal, nós estamos travados aqui dentro desta referência. Depois que o mercado fez o rompimento desse fundo, ele acabou dando validade e continuidade ao movimento de baixa. Portanto, daqui para baixo, o Ibov e, consequentemente, o índice, ele é predominantemente vendedor. Eu até comentei com vocês sobre a possibilidade da gente ter ali o índice futuro até ali no final do ano, nos 124, 125 mil pontos. Então aqui a gente teria uma expectativa ainda de continuar caindo por conta dessa própria continuidade dessa referência. E aqui, obviamente, nós temos o mercado saindo de uma região de ponto A, também uma região de fundo, e levando o dinheiro para o que seria uma região de ponto B, para o que seria ali, no caso, regiões de interesse vendedor dentro da zona de prêmio, porque nós estamos trabalhando, obviamente, com uma estrutura vendedora, para que nós possamos capturar a liquidez dentro dessa região e utilizar isso tudo para continuar o nosso movimento de baixa, rompendo regiões de fundo. Então, a nossa expectativa principal para o movimento é a continuidade desse mercado. Afinal, o mercado ele só vai dar a compra a partir do momento em que a venda se encerra. E para que a venda se encerre, nós precisamos que o mercado rompa esta região aqui deste topo, que é justamente o ponto que está sustentando o mercado em uma movimentação de baixa. Principais pontos que nós temos aqui: zonas de oferta da região do 240 minutos e 60 minutos na região da estrutura de continuidade de baixa. Portanto, ali na nossa zona de prêmio, nós temos dois blocos aqui extremamente válidos para a continuidade do movimento de baixa. E se você observar aqui no nosso último pregão, nós tivemos o mercado, inclusive, o que não aconteceu no índice, mas no Ibov a gente vê com muita clareza, o rompimento da região do topo da acumulação. Então, aqui na região de fundo, né, nesta região de ponto A, é justamente uma região em que o mercado deve fazer também um movimento conhecido como mitigação. Então, ele tem que pegar o dinheiro daqui de baixo para que ele transporte esse dinheiro até aqui em cima, para que aqui em cima nós tenhamos condições, né, no caso, de capturar mais combustível e utilizar isso como movimentação de queda. Só que para que a gente possa vender lá em cima, o mercado, obviamente, ele precisa estar lá em cima. Então, ele precisa subir. Ele precisa subir para que no movimento principal nós vendemos. Então, esse movimento de subida é um movimento secundário. É uma onda de mitigação. Esta onda de mitigação aqui, no caso, acabou rompendo o topo da nossa acumulação, o que nos faz ali tomar algumas decisões alinhadas a possíveis movimentos de continuidade de alta por parte do movimento secundário, por parte da movimentação de mitigação, tudo por conta desse rompimento do Ibov. Então, se você olhar aqui, no caso, no gráfico do mini índice,
você vai poder observar, obviamente, as mesmas regiões, as mesmas estruturas, as mesmas expectativas. Nós temos aqui na parte superior a região que o mercado está utilizando como ponto de sustentação para o movimento de queda. Você vai ver também o rompimento das estruturas, você vai ver também as duas regiões validadas aqui de venda dentro da zona de prêmio, você vai ver aqui a região de ponto B, a região de ponto A, e você vai ver que aqui no mini índice nós não tivemos o rompimento da nossa acumulação. Obviamente que nós vamos utilizar a movimentação de maior destaque, né, que é justamente no caso ali o IBOV, que ele é obviamente o nosso ativo principal quando a gente fala de mercado. As nossas movimentações aqui ao longo do último pregão foram fantásticas quando a gente fala de venda. Nós tivemos uma venda, tivemos uma compra. O movimento ele respeitou todo o nosso estudo de mercado. Eu já até desenhei aqui alguns pontos relevantes para nós, tá? Eu estou marcando o Fair Value Gap dos 60 minutos e eu estou marcando o Fair Value Gap do 15 minutos. Por quê? Porque o IBOV rompeu a região do topo. Ah, Gabriel, mas o índice não. Isso faz com que nós tenhamos a possibilidade de ter ali, no caso, uma movimentação conhecida como Judas Swing no nosso pregão de amanhã. Isso significa que o mercado ele pode abrir rompendo a região de topo, retornando até a zona de fundo e oferecendo movimento de alta a partir de então. Esse movimento é uma movimentação clássica de manipulação, tá? Obviamente que se o mercado já abrir nas regiões de fundo, tá? Então vou marcar o cenário. Cenário 1 lá em cima. Possibilidade de vender logo aqui na parte de cima. O cenário 1 já está aqui, utilizando os próprios blocos de ordem. Cenário 2. O mercado abre rompendo a região de topo, fazendo uma possível movimentação de Judas Swing. Excelente. Nós vamos comprar dentro dos blocos. Cenário 3. O mercado já abre aqui embaixo. Então a gente não vai ter nem dificuldade em tomar a decisão, né? O mercado vai lá e já está oferecendo para nós a oportunidade de comprar barato. Cenário 4, o mercado abre aqui embaixo no outro Fair Value Gap. Essas são as expectativas que eu observo para o pregão de amanhã. Detalhe, pessoal, detalhe. Existe um cenário 2,5. Por que cenário 2,5? Que caso nós tenhamos uma movimentação de captura de liquidez nessa parte superior aqui, ó, eu vou até marcar isso daqui como cenário 2 só. Nós podemos fazer a venda, tá? Nós podemos fazer a venda de transportar o dinheiro. Se a gente vê muitos compradores travados no topo, o cenário 2 vai refletir, no caso, esse movimento de venda, utilizando ali no que seria uma possível captura de liquidez nessa região muito líquida para transportar o dinheiro até a região dos Fair Value Gaps para que você possa comprar barato e aí sim dar continuidade para o movimento de alta. Então, basicamente, toda a nossa leitura vai acabar acontecendo dentro dessa região aqui no pregão de amanhã, tá? Então, isso aqui é muito importante, muito relevante para você. E, obviamente, que por conta do rompimento do IBOV, a gente pode esperar essa continuidade de alta aqui dentro do índice, tá? Quando a gente fala de dólar, a movimentação do dólar também foi muito boa, porque ele acabou gerando aquela venda que nós comentamos ali na nossa zona de oferta. O mercado acabou fazendo uma venda muito clara, muito objetiva. A gente trabalhou no movimento ali de continuidade, tá? Uma movimentação de continuidade. Nós já sabemos que a melhor região para comprar dólar é aqui para baixo, próximo dos 5,70. Só que nós estamos ainda, o mercado não finalizou o movimento, nós estamos ainda naquela onda vendedora, nessa onda aqui que gerou essa venda. Então essa zona de oferta, ela continua, no caso, o trade dessa onda de oferta, né, ainda está em vigor. Por quê? Porque o mercado ele precisa perder esta mínima. Então a expectativa do movimento aqui é de continuar caindo. A ideia é que o mercado venha continuar caindo para que nós possamos trazer o dinheiro até a região de baixo aqui para a gente poder comprar, para que o dólar continue no seu movimento ali no caso de alta. Então o mercado está transportando dinheiro simplesmente para uma região de maior interesse. Isso pode fazer com que você busque no pregão de amanhã por oportunidades de reentrada utilizando estas regiões de fundo aqui. Se o mercado oferecer para nós o rompimento destas regiões de fundo e retornar até uma região de interesse, ele pode oferecer para você uma venda de mitigação.
Então nós podemos ter ali uma oportunidade de você trabalhar com um movimento terciário, não é nem um movimento secundário, é um movimento terciário, porque nós temos aqui, no caso, uma onda de um último fundo que eu estou utilizando desse movimento, e ele precisaria romper essa região